Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo centro de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei esse centro de mesa com barbante fio 6 e usei a agulha de número 4. Ele ficou pesando 345 gramas e ficou com 73 centímetros de diâmetro. Eu vou aproximar aqui mais um pouquinho para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é muito lindo, eu gostei bastante. No vídeo eu deixo tudo explicadinho, caso vocês queiram fazer maior. Outro sim, você que não trabalha com barbante, trabalha com linha e quiser que eu traga na linha, deixa nas mensagens que eu vou fazer o possível para trazer esse trabalho com linha. E assim, tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Vamos iniciar aqui com o nosso círculo mágico. Feito o nosso círculo mágico, vamos fazer agora 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Aqui dentro do círculo, nós vamos fazer pontos altos. Então, nós vamos fazer no total de 18 pontos altos, já contando com as 3 correntes que nós fizemos para subir. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na argola, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, mais 2 argolas. Lembrando a vocês que quem não conseguir fazer o círculo mágico não tem problema. Vocês podem fazer 6 ou 7 correntes. Aí fica a critério de vocês, depende do ponto de vocês. Porém, eu fiz aqui a argola, mas não é obrigado fazer a argola. Entendido? Agora, nós vamos fazer aqui na argola um total de 18 pontos altos. Então, eu já fiz aqui um ponto alto, que é a corrente, 2, 3, 4, 5, vou fazer um total de 18 pontos altos. Pronto, fiz aqui o total de 18 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos altos. Feito isso, agora eu vou fechar o círculo, eu vou puxar o barbante até fechar o círculo completamente. Vocês vão puxar o quanto vocês conseguirem para fechar o círculo. Feito isto, eu vou contar aqui 1, 2 na terceira corrente, que são as 3 correntes que nós fizemos para subir. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fechei a nossa primeira carreira. Feito isto, agora eu vou no próximo ponto e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, nós ficamos aqui com 2 pontos altos por causa das 3 correntes que fizemos para subir. Vou fazer aqui 2 correntes. 1, 2. Vou no próximo ponto, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, eu fiz aqui um leque. Vou fazer agora uma corrente, pular um ponto alto da carreira anterior no próximo ponto alto, vou repetir os 2 pontos altos no mesmo ponto de base, vou fazer 2 correntes
No próximo ponto, mais 2 pontos altos. Então, eu vou repetir aqui mais um leque. Eu fiz aqui o nosso segundo leque. Novamente, uma corrente, pular um ponto alto de base, no próximo ponto alto, os 2 pontos altos juntos. Então, eu vou repetir aqui mais um leque. Então, 2 pontos altos, 2 correntes. No próximo ponto alto, mais 2 pontos altos, 1 e 2. Então, eu vou fazer assim por toda a volta. Um leque intercalado por uma corrente, pulando um ponto alto da carreira anterior. Novamente, o leque de 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Vou fazer assim por toda a volta. Então, assim eu fiz por toda a volta. Fiquei aqui num total de 6 leques. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques. Feito isto, vou fazer aqui a última corrente, vou pular este ponto alto da carreira anterior, vou contar 1, 2, na terceira corrente, vou fazer o meu ponto baixíssimo. Então, eu fechei aqui a segunda carreira. Feito isso, agora eu vou no próximo ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo na corrente, ponto baixíssimo. Vou subir aqui novamente com leque, então, vou fazer 3 correntes, no mesmo espaço, mais um ponto alto. Feito isto, vou fazer 2 correntes, aqui no mesmo leque, vou fazer mais 2 pontos altos. Então, eu fiz leque sobre leque de 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Feita as 3 correntes, vou para o próximo leque, e aqui eu vou repetir o leque. Então, na corrente do próximo leque, eu vou repetir leque sobre leque, que são 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos, 1 e 2. Então, eu repeti leque sobre leque. Novamente, 3 correntes, 1, 2, 3. Vou no próximo leque e vou repetir leque sobre leque. Um ponto alto, 2, 2 correntes, no mesmo leque, mais 2 pontos altos, 1 e 2. Então, este é o padrão desta carreira. Vou fazer leque sobre leque. E aqui no meio, 3 correntes. Então, assim ficou esta carreira. Eu fiz leque sobre leque, e aqui nos intervalos, 3 correntes. Fiz isso por toda a volta. Nós continuamos com os 6 leques. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques. Vamos à nossa próxima carreira. Para a nossa próxima carreira, eu finalizei aqui na terceira corrente com ponto baixíssimo. Vou continuar aqui, vou subir as 3 correntes, que é o nosso ponto alto, e vou fazer um ponto alto no próximo ponto alto. No meio do leque, eu vou continuar fazendo o leque de 2 pontos altos, da mesma forma. 2 correntes, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Então, eu vou continuar fazendo leque sobre leque. Vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, somente repetir os pontos altos. Então, 1, no próximo ponto alto, 2 pontos altos. Feito isso, agora eu vou fazer um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Aqui no meio, nós fizemos 3 correntes. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, nós vamos ficar aqui com 3 pontos altos. Então, 2 e 3 pontos altos. Então, para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, novamente, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, apenas repetir os pontos altos da carreira anterior. Então, um ponto alto, 2 pontos altos. No leque, continuar fazendo leque sobre leque.
são 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Apenas repetir leque sobre leque. Então, o padrão desta carreira será esse. Nós vamos fazer pontos altos sobre pontos altos no leque, repetir o leque, e nas 3 correntes, um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Finalizei aqui mais uma carreira. Então, nós fizemos aqui leque sobre leque, 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Nestes 2 pontos altos do leque, eu somente repeti os pontos altos, e aqui nas 3 correntes, fiz um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Assim, nós fizemos por toda a volta. Vamos à nossa próxima carreira. Finalizei aqui esta carreira. Vou subir com as 3 correntes. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior. Então, vou copiar os outros 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, por causa das correntes que eu fiz para subir. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos. Aqui na corrente do leque, eu vou continuar fazendo leque sobre leque. Então, nós vamos fazer até o final, leque sobre leque. Então, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1 e 2. Então, nós vamos continuar fazendo leque sobre leque. Vou copiar os 4 próximos pontos altos. Então, esses 4 primeiros pontos altos, eu vou apenas copiar. Então, 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, eu copiei aqui os 4 pontos altos da carreira anterior. Feito isso, nós chegamos aqui nas 3 correntes. Aqui eu vou fazer uma corrente, pular um ponto alto, no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Novamente, uma corrente, pular este ponto alto, e no próximo ponto alto, começar a copiar os pontos altos. Então, eu fiquei aqui com 2 quadrados de uma corrente, pulando um ponto alto da carreira anterior. Vou copiar aqui novamente os 4 pontos altos da carreira anterior. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Vou repetir leque sobre leque. Então, 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1 e 2. Repetir os 4 pontos altos da carreira anterior. Então, 1. Então, eu repeti aqui os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Chegamos nas 3 correntes. Vou repetir o mesmo que eu fiz aqui. Vou fazer uma corrente, pular um ponto alto da carreira anterior, copiar o ponto alto do meio. Uma corrente, pular o próximo ponto alto e começar novamente a repetir os 4 pontos altos, fazer leque sobre leque, e assim por toda a volta. Este é o padrão desta carreira. Pronto. Então, assim ficou esta carreira. Eu copiei os 4 pontos altos da carreira anterior, continuei fazendo leque sobre leque, 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Copiei os 4 pontos altos da carreira anterior. Aqui no meio, nós tínhamos 3 pontos altos. Eu fiz uma corrente, pulei um ponto alto da carreira anterior. No ponto alto do meio, eu fiz ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, pulei o ponto alto da carreira anterior. E aqui já comecei a copiar os 4 pontos altos. Fiz leque sobre leque. Assim, eu fiz por toda a volta. Vamos continuar a nossa aula de hoje. Finalizei a minha carreira nesta corrente. Vou para o próximo ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu pulei aqui os 2 primeiros pontos altos. Feito isto, vou no próximo ponto alto, vou fazer ponto baixíssimo, e aqui já vou subir com as 3 correntes. 1, 2,
3, que é o nosso primeiro ponto alto. Agora, eu vou copiar os 3 próximos pontos altos. Nós vamos continuar aqui com os 4 pontos altos. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Feito isto, como eu falei, ia repetir até o final do nosso trabalho, leque sobre leque. Então, 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Então, leque sobre leque. Vou copiar aqui os próximos 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, aqui nós vamos sempre copiar os 4 pontos altos da carreira anterior. Vou fazer uma corrente, vou aqui no próximo espaço e vou fazer um ponto alto. Uma corrente no próximo espaço, ponto alto. Uma corrente novamente, pular os 2 primeiros pontos altos e começar a copiar a partir do terceiro ponto alto. Porque aqui nós vamos ficar novamente com 4 pontos altos. Nós vamos repetir os 4 pontos altos da carreira anterior. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Então, observem que aqui eu fiquei agora com 3 quadrados. Na carreira anterior, nós fizemos 2. Aqui, eu vou ficar com 3 quadrados nesta carreira. Vou repetir leque sobre leque, 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos, 1 e 2. Então, eu fiz aqui leque sobre leque. Vou copiar os 4 primeiros pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, aqui nós sempre teremos 6 pontos altos, que são os 4 seguintes e os 2 do leque. Então, nós sempre teremos 12 pontos altos, no caso, são 6 deste lado, 2 correntes, mais 6 para o outro lado. Vou fazer uma corrente, pular os 2 pontos altos, aqui no meio do quadrado, um ponto alto. Uma corrente, no próximo quadrado, ponto alto, uma corrente, pular os 2 primeiros pontos altos e começar a fazer a partir do terceiro ponto alto. Então, nós vamos fazer assim por toda a volta. Pronto, finalizei mais uma carreira. Então, eu fiz aqui, copiei aqui os 4 pontos altos da carreira anterior. No leque, eu fiz leque sobre leque. Então, nós ficamos aqui com 6 pontos altos. 2 correntes, deste lado da mesma forma. 2 pontos altos, que é o leque. Copiei 4 pontos altos próximos, 4 próximos pontos altos. Fiz aqui uma corrente, pulei os 2 últimos pontos altos. No quadrado, fiz um ponto alto. Uma corrente no próximo quadrado, ponto alto. Uma corrente, pulei os 2 primeiros pontos altos, copiei os 4 pontos altos. Fiz leque sobre leque, então, ficamos com 6 pontos altos. Então, nós vamos fazer até o final da nossa carreira, aqui com sempre aqui com 6 pontos altos, que são os 4 da carreira anterior, mais os 2 do leque. Então, 6 pontos altos de um lado, 6 pontos altos do outro, intercalados por 2 correntes. E daqui para frente, por algumas carreiras, eu vou acrescentar estes quadrados. Então, eu vou fazer mais uma carreira para não restar dúvidas a vocês. Então, eu vou sempre finalizar a minha carreira desta forma. Feito isto, eu vou no próximo ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, ponto baixíssimo. Então, eu pulei aqui os 2 primeiros pontos altos. Ficaram aqui 4 pontos altos. Então, eu vou subir com as 3 correntes, que é o meu primeiro ponto alto, e vou copiar os 3 próximos pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa das correntes que fizemos para subir. Então, 4 pontos altos, o leque
2 pontos altos, então, eu já fiquei aqui com 6 pontos altos para este lado. 2 correntes, completar o leque, mais 2 pontos altos, 1 e 2. Deste lado, nós vamos completar os 6 pontos altos, então, eu já fiz 2, vou copiar os próximos 4 pontos altos, então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Fiquei aqui também com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer uma corrente, pular os 2 pontos altos da carreira anterior. No quadrado, vou fazer um ponto alto. Uma corrente no próximo quadrado, ponto alto. Uma corrente no próximo ponto alto. E chegamos nos pontos altos. Vou fazer uma corrente, pular os 2 primeiros pontos altos. Começar a copiar a partir do terceiro ponto alto. E vamos copiar os 3 próximos pontos altos para completar 4 pontos altos. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Vou fazer leque sobre leque, 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos, 1, 2. Então, o padrão desta carreira será este. Vou completar e já trago. Finalizei mais uma carreira. Como eu falei, aqui nós sempre teríamos 6 pontos altos, porque nós vamos sempre pular os 2 primeiros, 6 pontos altos de um lado, 2 correntes, mais 6 pontos altos do outro. Vamos pular os 2 últimos pontos altos. Uma corrente dentro do quadrado, ponto alto. Uma corrente no próximo quadrado, ponto alto. Uma corrente no próximo ponto alto. Uma corrente, pular os 2 primeiros pontos altos. Copiar os 4 próximos pontos altos. E o leque de 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Então, sempre nós teremos 6 pontos altos de um lado, 6 pontos altos do outro. E vamos acrescentar a cada carreira um quadrado. Então, nesta carreira, nós fizemos 2 quadrados. Nesta, eu fiquei com 3. Nesta, que nós acabamos de fazer, ficamos com 4 quadrados. E assim, vamos aumentando carreira a carreira. Vamos aumentar os quadrados, a quantidade de quadrados. Começou a repetição, eu vou continuar fazendo até uma quantidade de carreiras e trago para mostrar para vocês, para fazermos a próxima etapa do nosso trabalho. Como prometido, já fiz aqui por algumas carreiras e trouxe para fazermos a segunda etapa do nosso trabalho. Eu fiz num total de 10 carreiras, contando a partir desta carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas vocês vão fazer a quantidade de carreira que desejarem, para o tamanho que vocês preferirem. Como eu falei a vocês, nós íamos continuar com os 6 pontos altos. A última carreira, nós fizemos 6 pontos altos de um lado, 6 pontos altos do outro, intercalado por 2 correntes. Aqui no meio, como eu falei, íamos acrescentando um quadrado a cada carreira. Então, aqui nós fizemos 2 quadrados, 3, 4, 5 e assim por diante. A última carreira, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados, mas conforme a carreira, conforme a quantidade de carreira que vocês fizerem, vocês vão ficar com mais quadrados. Entendido até aqui? Vamos à nossa próxima carreira. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Encerrei aqui esta carreira. Então, eu fiz a corrente e finalizei na terceira corrente. Vou andar aqui por sobre os pontos altos com pontos baixíssimos, até chegar nas 2 correntes, nas correntes do leque. Então, vou andar aqui com pontos baixíssimos, cheguei aqui nas correntes do leque. Aqui eu vou subir com 3 correntes, vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiz aqui uma dupla de pontos altos.
vou fazer 2 correntes no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, eu fiz 2 duplas de pontos altos. Vou fazer 4 duplas de pontos altos. Então, eu fiz 2, vou fazer 2 correntes no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2. Fiz aqui 3 duplas. 1, 2, 3. Agora, vou fazer a última dupla. 2 correntes, aqui no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, aqui no meio do leque, nesta carreira, nós vamos fazer 4 duplas de pontos altos. 1, 2, 3, 4, intercalados por 2 correntes. Feito isto, vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pular 4 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4. Vou copiar os 2 últimos pontos altos. Então, 1, 2, e acrescentar 2 pontos altos aqui no primeiro quadrado. 1, 2. Então, ficamos aqui com 4 pontos altos. Os 2 pontos altos que nós copiamos da carreira anterior e os 2 pontos altos que nós acrescentamos no primeiro quadrado. Vou fazer uma corrente, vou no próximo quadrado, ponto alto. Uma corrente, no próximo quadrado, ponto alto. Uma corrente, no próximo quadrado, ponto alto. Vou fazer assim até chegar aqui nesta ponta. Trouxe aqui a carreira para finalizarmos juntos. Então, eu já fiz aqui o último quadrado, vou fazer uma corrente. Nesse próximo quadrado, próximo aos pontos altos, eu vou fazer os 2 pontos altos. E vou copiar os 2 primeiros pontos altos. Então, vou copiar um ponto alto, 2. Então, eu copiei os 2 primeiros pontos altos. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou aqui na terceira corrente do ponto alto, dos 2 pontos altos, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, encerrei esta carreira. Fiquei com os 2 pontos altos no quadrado e copiei os 2 primeiros pontos altos. Ficamos com 4 pontos altos. 3 correntes, pulei 1, 2, 3, 4 pontos altos da carreira anterior e finalizei a minha carreira na terceira corrente. Então, eu finalizei aqui esta carreira. Então, essa carreira ficou desta forma. Aqui no meio do leque, eu fiz 4 duplas de pontos altos, 1, 2, 3, 4, intercalados por 2 correntes. Aí, fiz aqui 3 correntes, pulei 1, 2, 3, 4 pontos altos, copiei os 2 últimos pontos altos, e no primeiro quadrado, fiz 2 pontos altos. Então, finalizamos aqui com 4 pontos altos. Fiz os quadrados, então, eu fiz uma corrente no próximo quadrado, ponto alto, uma corrente no próximo quadrado, fiz assim até esta ponta. Aqui, eu repeti da mesma forma. No quadrado, nesse último quadrado, eu fiz 2 pontos altos, copiei os 2 pontos altos da carreira anterior. 4 pontos altos, 3 correntes, pulei 4 pontos altos da carreira anterior e aqui repeti as 4 duplas de pontos altos. Fiz assim por toda a volta. Agora, vamos à nossa próxima carreira. Finalizei esta carreira, ponto baixíssimo na terceira corrente, vou aqui no próximo ponto alto, vou fazer ponto baixíssimo. Vou nas 2 correntes, ponto baixíssimo. Vou subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3. E aqui eu vou fazer um leque. Então, vou fazer mais um ponto alto, que com a corrente vamos ficar com 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, eu fiz aqui nas correntes um leque. Sem corrente alguma, vamos para o próximo espaço, e aqui eu vou repetir novamente o leque de 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2. Sem corrente alguma, no próximo espaço, vou repetir o leque. Um ponto alto, 2, 2 correntes,
no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, nesta carreira, aqui neste espaço, eu fiz 3 leques. Então, na carreira anterior, nós ficamos com 3 espaços. 1, 2, 3. Em cada espaço, nesta carreira, eu vou fazer um leque. Então, vou ficar com 3 leques. Vou fazer aqui agora 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou pular estes pontos altos, estas correntes e esses 2 primeiros pontos altos. Nos 2 últimos pontos altos, eu vou copiar os pontos altos. Então, vou copiar este ponto alto e este. Copiei os 2 últimos pontos altos dos 4 pontos altos da carreira anterior. No primeiro quadrado, vou acrescentar os 2 pontos altos. Então, nós vamos ficar aqui novamente com 4 pontos altos. Os 2 pontos altos que eu copiei da carreira anterior e no primeiro quadrado, 2 pontos altos. Sobre os quadrados, vamos continuar da mesma forma. Uma corrente no meio do quadrado, ponto alto. Uma corrente no próximo quadrado, ponto alto. Uma corrente no próximo quadrado, ponto alto. Vou fazer assim até este quadrado. Pronto, então, eu fiz aqui os quadrados. Chegamos no último quadrado, vou fazer uma corrente, e aqui no último quadrado, vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Feito isto, vou copiar os 2 primeiros pontos altos. 1, 2. Ficamos com 4 pontos altos. Vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou pular os pontos altos, as correntes e os 2 primeiros pontos altos. Aqui no meio do leque, vou fazer leque sobre leque. Vou fazer da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Em cada espaço, um leque. Vamos ficar com 3 leques. Então, o primeiro espaço eu fiz um leque. Sem corrente alguma, vou para o próximo espaço, mais um leque, 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Fiz o segundo leque, sem corrente alguma, no próximo espaço, o terceiro leque, 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. 1, 2. Ficamos aqui com 3 leques. 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Pular os pontos altos, as correntes, os 2 primeiros pontos altos. Copiar os 2 últimos pontos altos. 1, 2. E fazer 2 pontos altos no primeiro quadrado. 1, 2. Ficamos com 4 pontos altos. Vou repetir os quadrados do meio. Uma corrente no quadrado, ponto alto. Uma corrente no próximo quadrado, ponto alto. Então, o padrão desta carreira é este. Vou fazer e já trago. Vim finalizar aqui com vocês mais uma carreira. Então, eu fiz uma corrente e aqui no último quadrado, eu vou fazer os 2 pontos altos. 1, 2, vou copiar os 2 primeiros pontos altos, 1, 2, ficamos com 4 pontos altos. Vou fazer as 4 correntes, 1, 2, 3, 4, vou pular os 2 pontos altos, as correntes e estes pontos altos. Vou contar 1, 2 na terceira corrente, vou fazer um ponto baixíssimo. Encerramos mais esta carreira. Encerramos mais uma carreira. Então, na carreira anterior, nós tínhamos 3 espaços. Em cada um, eu fiz um leque. Então, ficamos com 3 leques. 1, 2, 3 leques. Feito isso, eu fiz 4 correntes. Pulei estes 2 pontos altos, as correntes, os 2 primeiros pontos altos. Copiei os 2 últimos pontos altos. No primeiro quadrado, acrescentei 2 pontos altos. Ficamos com 4 pontos altos. Fiz aqui os quadrados, então, eu fiz uma corrente no próximo quadrado, ponto alto. Uma corrente no próximo quadrado, ponto alto. Fiz assim até esta ponta. Nesta ponta, novamente, no último quadrado, acrescentei 2 pontos altos e copiei os 2 primeiros pontos altos. Ficamos com 4 pontos altos.
4 correntes, pulei os 2 pontos altos, as correntes da carreira anterior e os 2 pontos altos. Aqui, novamente, em cada espaço, eu fiz um leque. Ficamos com 3 leques. Então, este foi o padrão desta carreira. Vamos para a nossa próxima carreira. Eu finalizei aqui na terceira corrente com ponto baixíssimo. Vamos andar até as 2 correntes. E aqui eu vou repetir leque sobre leque. Fazer as 3 correntes, mais um ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Então, eu fiz leque sobre leque. Feito isto, sem corrente alguma, vou aqui no leque do meio, e aqui eu vou repetir o mesmo que eu fiz aqui. Então, vou fazer 4 duplas de pontos altos. Então, vou fazer uma dupla, 2 correntes, no mesmo espaço, mais uma dupla de pontos altos, já são 2 duplas, 2 correntes, no mesmo espaço, mais 2 duplas, já são 3 duplas, 2 correntes, no mesmo espaço, mais 2 duplas. Então, aqui neste meio, no leque do meio, eu repeti as 4 duplas de pontos altos, intercalados por 2 correntes. Então, 1, 2, 3, 4 duplas, intercalados por 2 correntes. Sem corrente alguma, no próximo leque, vou fazer leque sobre leque. Então, 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo leque, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, aqui em cima dos leques, esta carreira vai ficar desta forma. No primeiro leque, eu vou fazer apenas um leque. No leque do meio, eu vou fazer as 4 duplas de pontos altos, intercalados por 2 correntes. E no terceiro leque, eu vou fazer leque sobre leque. Então, no primeiro leque, leque sobre leque. Aqui no meio, as 4 duplas de pontos altos. E no último leque, leque sobre leque. Vou continuar com as 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou pular os pontos altos, as correntes e os 2 primeiros pontos altos. Vou copiar os 2 últimos pontos altos. 1, 2. E aqui no primeiro quadrado, fazer mais 2 pontos altos, para ficarmos novamente com 4 pontos altos. Vou fazer uma corrente, no próximo quadrado, ponto alto, uma corrente, no próximo quadrado, ponto alto, vou repetir os quadrados. Então, o padrão desta carreira vai ficar desta forma. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Como prometido, mais uma carreira finalizada. Então, aqui nos leques, na carreira anterior, nós fizemos 3 leques. Nesta carreira, eu fiz um leque no primeiro leque, fiz aquele grupo de 4 duplas de pontos altos intercalados por 2 correntes, da mesma forma que eu fiz aqui, eu repeti aqui. E o terceiro leque, eu fiz um leque sozinho, então, eram 3, os da ponta eu fiz sozinhos, e aqui no meio eu fiz as 4 duplas. Aí, 4 correntes, pulei estes 2 pontos altos, as correntes da carreira anterior e os 2 primeiros pontos altos. Repeti os 2 últimos pontos altos no primeiro quadrado, fiz 2 pontos altos. Aí, continuei repetindo os quadrados da carreira anterior. Então, fiz uma corrente, no próximo quadrado, ponto alto. Uma corrente, no próximo quadrado, um ponto alto. Até esta outra ponta. Na outra ponta, no último quadrado, eu fiz os 2 pontos altos, copiei os 2 primeiros pontos altos. Fiz 4 correntes, pulei os 2 pontos altos restantes, as correntes, os 2 pontos altos. Aqui, eu repeti da mesma forma. No primeiro leque, fiz leque sobre leque. No leque do meio, fiz as 4 duplas de pontos altos. E no outro leque, leque sobre leque. Então, esta foi a nossa carreira. Observem que eu estou diminuindo a quantidade de quadrados, até que fique lá na ponta apenas 2 quadrados. A nossa próxima carreira, eu vou fazer da mesma forma. Agora, eu vou fazer a próxima carreira, eu vou fazer leque sobre leque, e aqui no meio, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui.
Então, eu vou fazer 3 leques. Aqui são 3 espaços, eu vou fazer um leque em cada espaço. Então, eu vou fazer esta carreira. Como é só repetição, eu vou fazer e já trago para mostrar para vocês. E aqui no meio vai continuar com as 4 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar apenas os 2 próximos, fechar este quadrado, fechar o primeiro quadrado e fechar o último quadrado. Assim, nós vamos diminuindo a quantidade de quadrados. Então, como é só repetição, eu vou fazer e já trago para mostrar para vocês. Como prometido, já fiz aqui mais uma carreira. Agora, as nossas mudanças será apenas aqui nos leques. Aqui no meio, nós só vamos diminuir. Até aqui, nós abrimos o triângulo. Agora, nós só vamos diminuir até que lá na ponta fique os 2 quadrados apenas. Então, aqui nos bicos, aqui nos leques, nesta carreira, como eu falei, aqui no meio, eu ia fazer esta carreira que eu fiz, os 3 leques nos 3 espaços da carreira anterior. Então, aqui na carreira anterior, eu havia feito 4 duplas de pontos altos. Aqui eu fiz em cada espaço, que aqui nós ficamos com 3 espaços. Em cada espaço, eu fiz um leque. Então, eu fiz um leque nesta ponta, aqui no meio, em cada espaço, um leque, ficamos com 3, e um leque neste leque. Então, ficou desta forma. Ficamos aqui com 5 leques. 1, 2, 3, 4, 5. Fizemos assim em todas as pontas. Onde tem o leque, nós fizemos desta forma. Aqui nós continuamos com as 4 correntes, aí pulamos os 2 pontos altos, as correntes, os 2 primeiros pontos altos. Copiamos os 2 últimos, fechamos o próximo quadrado, ficamos com 4 pontos altos. Aqui, continuamos com o quadrado, então, fizemos uma corrente, um ponto alto no quadrado. Uma corrente, um ponto alto no próximo quadrado. Fizemos assim até esta ponta. Nesta ponta, fechamos o último quadrado, copiamos os 2 primeiros pontos altos. Fizemos as 4 correntes, pulamos os 2 pontos altos, as correntes, esses 2 pontos altos. E aqui, repetimos da mesma forma. Um leque neste leque, no primeiro, aqui no meio, em cada espaço, um leque, ficamos com 3 leques e um leque neste leque sozinho. Fizemos assim por toda a volta. Agora, as próximas carreiras, nós vamos continuar da mesma forma. Porém, agora, aqui nos leques, nós vamos fazer leque sobre leque, até o final das carreiras. Se precisar, entre os leques, nós vamos acrescentar correntes. Então, nós vamos continuar fazendo aqui leque sobre leque. Não vai ter mais esta remontagem que nós fizemos aqui. Nós só vamos fazer leque sobre leque. Então, vamos fazer um leque aqui, um leque sobre este leque, um leque sobre este, um sobre este, um sobre este e um sobre este. Se mais pra frente, em alguma carreira, precisar de acrescentar correntes, nós vamos acrescentar como for pedindo. E aqui no meio, continuar da mesma forma. As 4 correntes, pular os 2 primeiros pontos altos, sempre fazer os 2 últimos. Preencher o próximo quadrado. Deste lado, preencher o primeiro quadrado, copiar os 2 pontos altos, 4 correntes, e aqui da mesma forma. Então, como é só repetição, para não ficar um vídeo muito longo, muito repetitivo, eu vou fazer, e quando trouxer, explico tudo direitinho. Eu estou fazendo aqui com vocês também em tempo real, então, eu não sei se aqui entre os leques, qual a carreira que eu vou precisar acrescentar correntes. Mas quando trouxer, eu falo para vocês, ó, que eu precisei de acrescentar uma corrente, 2 ou não precisei, eu explico tudo direitinho para vocês. Então, eu vou fazer aqui até o final, e quando trouxer, já trago o trabalho finalizado e explico tudo direitinho para vocês. Já adiantei aqui meu trabalho e trouxe para mostrar para vocês, explicar tudo direitinho. Então, eu fiz na aula até esta carreira, depois fiz esta. Eu fiz, como eu falei para vocês, que eu ia ver quantas correntes eu ia precisar de fazer nas carreiras que eu tava fazendo junto com vocês. Então, eu fiz esta carreira sem corrente, aí eu fiz mais uma sem corrente, então, eu fiz leque sobre leque, sem corrente. Na próxima carreira, eu fiz com uma corrente. E na próxima, eu fiz com 2 correntes. Então, na verdade, a foto que eu vi é esta carreira, é a última carreira. Aqui estão os 2 quadrados. Então, nós finalizamos com 2 quadrados. Então, eu finalizei com
o leque, um leque sobre leque, intercalados por 2 correntes. Mas vocês vão adaptar a quantidade de correntes ao ponto de vocês. Pode ser que para vocês não precise, pode ser que para vocês precise colocar mais pontos. Aí fica a critério de vocês. Então, eu fiz uma sem corrente alguma e mais uma sem corrente alguma. Nessa eu fiz com uma corrente e nessa com 2 correntes. Na foto que eu vi, o trabalho finalizou nesta carreira, com os leques desta forma, com os 2 quadrados aqui. Encerrou assim. Porém, eu resolvi fazer no meu trabalho mais uma carreira. Caso vocês queiram deixar assim, fica a critério de vocês. Eu não vou deixar aqui porque foi uma foto que eu peguei. Então, eu não vou deixar a foto aqui. Se vocês quiserem deixar assim, fica a critério de vocês. Porém, para o meu trabalho, eu acrescentei mais uma carreira, que eu acho que vai finalizar melhor o nosso trabalho. Então, eu vou fazer aqui a carreira que eu fiz. Eu já comecei a fazer esta carreira, então, eu vou fazer a mais uma carreira. Essa carreira eu vou fazer leque sobre leque. Aqui nas correntes, nós finalizamos ali com 2 correntes. Eu vou colocar 3 correntes, lembrando sempre que a quantidade de correntes, vocês vão adaptar ao ponto de vocês. Se vocês verem que está fechando, vocês acrescentem mais uma corrente. Porém, eu coloquei 3 correntes na minha. Então, eu vou fazer leque sobre leque, o leque com picô, acrescentar 3 correntes. E aqui nos quadrados, eu vou copiar os 2 últimos pontos altos, vou pular os 2 primeiros, como nós já vínhamos fazendo. Em um quadrado, eu vou colocar 2 pontos altos. Aí, vou para o outro quadrado, vou colocar os 2 pontos altos e copiar os 2 primeiros pontos altos. Então, aqui em cima dos pontos altos, nós vamos finalizar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Eu vou fazer o que eu fiz aqui, eu vou fazer neste que tá faltando. Para caso vocês queiram, vocês façam no de vocês, ok? Então, aqui nas 4 correntes, vocês podem fazer a quantidade de correntes que vocês acharem melhor. Eu vou continuar fazendo 4 correntes. Vou fazer umas correntes bem folgadas. Então, se vocês quiserem, podem fazer 5 correntes. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Feitas as 4 correntes, agora eu venho aqui para dentro do leque e vou fazer um leque sobre leque, porém, este leque eu vou fazer com picô. Então, eu fiz aqui os 2 pontos altos, ao invés de 2 correntes, eu vou fazer 3 correntes, que eu vou fazer um picô. Então, eu vou fazer 1, 2, 3. Feitas as 3 correntes, eu vou voltar aqui no ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui um picô. No mesmo espaço, eu vou completar o leque. Então, vou fazer os outros 2 pontos altos. Então, eu fiz um leque, porém, com picô. Aqui, ao invés de 2 correntes, eu vou fazer 3. 1, 2, 3. Aí, vou para o próximo leque e vou repetir o leque, porém, com picô. Então, eu vou fazer os 2 pontos altos, vou fazer o picô. Vou fazer 3 correntes, vou voltar aqui no ponto alto. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz um picô. Vou completar o leque com os outros 2 pontos altos. Eu fiz leque sobre leque, porém, nesta carreira com picô. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. Vou para o próximo leque e vou repetir. Leque sobre leque com picô. 3 correntes para fazer o picô, voltar aqui no ponto alto, ponto baixíssimo, completar o leque. Mais 2 pontos altos. Então, eu vou fazer assim nos leques. Então, aqui tem mais 2 leques, eu vou repetir o mesmo que eu fiz aqui. Então, aqui está, eu fiz leque sobre leque, porém com picô. Fiz assim em todos os leques. Feito isto, eu cheguei aqui nas correntes. Nas correntes, eu vou continuar fazendo 4 correntes, como eu falei pra vocês, porém, eu vou fazer ela um pouco folgada. Caso vocês queiram fazer 5 correntes, fica a critério de vocês. Como eu falei, as correntes vocês vão adaptar ao ponto de vocês. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Feitas as 4 correntes, eu cheguei aqui nos pontos altos. Aqui, vou continuar da mesma forma, pulando os 2 primeiros pontos altos, copiando os 2 últimos pontos altos. Então, 1, 2. Vou fechar
o próximo quadrado, da mesma forma que nós vínhamos fazendo, com 2 pontos altos. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos. Feito isso, sem corrente alguma, vou para o próximo quadrado, vou fazer os 2 pontos altos e vou copiar os 2 primeiros pontos altos. Então, em cima dos pontos altos, vai ficar desta forma. Vou fazer as 4 correntes, 1, 2, 3, 4. E aqui eu já vou finalizar o meu trabalho. Na terceira corrente, vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, aqui eu vou cortar a linha e finalizar o meu trabalho. Aqui está, foi o que eu fiz. Cortei o meu barbante, puxei ele aqui pra trás e já comecei a esconder por entre os pontos. Vou esconder por alguns dos pontos e depois vou pingar uma cola e cortar o restante. E assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigada a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!